Imagina você procurar pelo seu filho desaparecido por 40 anos e depois de tantas décadas descobrir que ele estava enterrado em um quintal da vizinhança. Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Mari Rodrigues e aqui você encontra casos criminais, histórias sobrenaturais e também relatos de seguidores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo. Agora bora para a história de hoje. Em maio de 2025, operários de uma construção no bairro de Coglan, em Buenos Aires, encontraram durante uma escavação fragmentos de ossos que aparentemente se tratava de uma ossada humana. Só que para entender melhor essa história e como esses operários chegaram até esses ossos enterrados, é necessário que a gente volte 41 anos atrás, lá em 1984, quando um jovem de 16 anos sumiu misteriosamente. Diego Fernandes Lima, de 16 anos, morava com seu pai Juan, sua mãe Ilma, seu irmão Javier e sua irmã Marcela, em um bairro na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina. No dia 26 de julho de 1984, Diego acordou cedo, foi à escola e assistiu às aulas naquele dia no Centro Nacional de Educação Técnica. Ele voltou para casa por volta de meio-dia, almoçou com a sua mãe e os dois ficaram batendo papo por algum tempo. Por volta de 2 horas da tarde, Diego pediu para sua mãe dinheiro para o ônibus, pegou uma tangerina e avisou ela que ele estava indo visitar um amigo e de lá ele voltaria para a escola técnica para uma oficina que aconteceria. As horas passaram e Diego ainda não tinha retornado para casa, até que por volta de 8h30 da noite, seus pais ficaram preocupados com a demora e saíram para procurá-lo na rua. Eles perguntaram para os vizinhos, para os amigos de classe de Diego, mas ninguém o tinha visto naquela tarde. Até que eles foram até a escola que Diego estudava, pois ele retornaria para lá, e descobriram que ele sequer tinha chegado lá naquela tarde. A família foi até a polícia prestar queixa de desaparecimento, mas as autoridades não deram muita importância para o que estava acontecendo. Eles sugeriram, inclusive, de que Diego havia fugido com uma namorada e que provavelmente apareceria logo, o que infelizmente não aconteceu. A polícia não tratou o caso como desaparecimento, nenhuma investigação foi iniciada. A única coisa que eles passavam para a família era para que eles ficassem tranquilos, pois Diego provavelmente apareceria e tudo voltaria ao normal. Como as autoridades não deram a devida atenção ao caso, a família decidiu iniciar uma investigação por conta própria. Juan, o pai de Diego, saía pelas ruas procurando pelo filho, distribuía cartazes, panfletos com a descrição do menino, de alguma forma tentando encontrar o garoto. Até que em 1986, 2 anos após o desaparecimento de Diego, a revista argentina Esto trouxe uma reportagem sobre o caso. Nessa publicação, Juan Benigno, pai de Diego, contou que ele mantinha um caderno onde ele registrava qualquer informação que contribuísse para que ele pudesse encontrar o filho. Ele também colecionava recortes de jornais ou qualquer coisa que fosse ligada ao caso. Com o tempo, ele passou a reunir dados sobre o sumiço de outras crianças e passou até visitar as famílias de outras crianças desaparecidas. Juan Benigno trabalhava como vendedor de peças automotivas e ele relatou também que toda vez que ele tinha um pressentimento sobre o filho, ele pegava sua bicicleta e saía pelas ruas à procura de Diego. Tragicamente, em dezembro de 1991, ele foi atropelado e perdeu a vida enquanto ainda buscava notícias pelo paradeiro do filho. A mãe de Diego continuou esperando pelo filho. Ela nunca mudou de casa ou sequer trocou o telefone da residência, na esperança de que um dia ele voltasse para casa. Em entrevista, o irmão de Diego, Javier, lembrou a dificuldade que a família teve em conviver com a incerteza do que realmente havia acontecido com Diego. Ele contou também que ele era um importante jogador do Clube Atlético Excursionistas
e que em casa eles gostavam de brincar de futebol e que Diego adorava cobrar pênaltis com o irmão. Javier tinha 10 anos quando Diego desapareceu. Mais de 4 décadas depois, em maio de 2025, operários que construíam um muro em uma casa na Rua Congresso, no bairro Coglan, em Buenos Aires, encontraram durante as escavações ossos enterrados a 40 centímetros abaixo do solo. A princípio, eles pensaram ser ossos de algum tipo de animal, mas depois eles notaram que realmente se tratava de ossos humanos. E os fragmentos estavam no quintal vizinho. Então eles foram até essa casa, notificaram os moradores e a polícia foi acionada. O caso ganhou ampla cobertura da imprensa argentina porque inicialmente foi divulgado que os restos mortais foram encontrados em uma casa onde o cantor Gustavo Cerati vivia, que é um cantor muito famoso em toda a América Latina. Depois foi descoberto que se tratava de um imóvel ao lado onde o cantor havia morado. Peritos forenses foram designados para o caso e quando a equipe chegou até o local, foram encontrados mais de 151 fragmentos de ossos humanos e também itens pessoais, como um relógio Casio com calculadora, roupas, uma moeda antiga e uma gravata. Segundo Mariela Fumagalli, diretora da equipe argentina de antropologia forense, havia indícios de manipulação do corpo, como se alguém tivesse tentado desmembrá-lo antes de enterrá-lo no terreno. Depois de toda essa descoberta, um sobrinho de Diego notou semelhanças entre as descrições dos ossos encontrados e os pertences pessoais com o seu tio que havia desaparecido em 1984. Foi esse sobrinho quem sinalizou que poderia se tratar de um parente seu e levou a sua avó, mãe de Diego, para fornecer amostras de DNA para comparação com os restos mortais. Após a realização do exame de DNA, foi confirmada a identidade do adolescente que havia desaparecido há 41 anos. Os restos mortais se tratavam realmente de Diego Fernandes Lima. Todos começaram a se perguntar como Diego morreu e como ele foi parar naquele terreno. Os indícios então levaram a um nome: Christian Graff. Christian Graff é um ex-colega de classe de Diego e que em 1984 morava na casa em que os restos mortais do jovem foram encontrados. Inclusive, a mãe de Christian Graff mora até hoje na mesma casa onde os restos mortais foram encontrados. Christian tem hoje 56 anos e o seu advogado explicou que ele e Diego não eram amigos próximos e que Christian não tem nada a esconder. Porém, segundo o depoimento de alguns operários que trabalhavam na obra, 30 minutos após eles encontrarem os ossos, Christian apareceu no canteiro de obras. Ele não queria que eles mexessem numa divisória que dividia os terrenos e especialmente em uma planta, uma espécie de árvore que ficava exatamente em cima de onde os restos mortais foram encontrados. Outro relato diz que Christian, ao saber dos ossos humanos no quintal da sua família, comentou que aquele terreno antigamente pertencia a uma igreja e que provavelmente ali onde os ossos foram encontrados seria o cemitério dessa igreja. Numa outra versão, ele comentou que uma vez eles contrataram um caminhão de terra para aterrar o quintal e que provavelmente esses ossos vieram junto com a terra desse caminhão. O Ministério Público ouviu no dia 11 de 8 de 2025 o depoimento de Christian Graff, que manteve o argumento de que conhecia Diego, mas não era amigo próximo dele. Apesar disso, o promotor responsável pelo caso solicitou que Christian Graff fosse investigado pelos crimes de ocultação de provas agravadas. Ex-colegas de Diego também prestaram depoimentos ao Ministério Público. Após o descobrimento dos restos mortais, a investigação passou a ser conduzida pelo promotor Martim Lopes. Atualmente, ele colhe informações de pessoas que possam ter alguma relevância sobre o caso do desaparecimento de Diego. Um homem chamado Adria Farias deu entrevista aos jornais argentinos alegando ter sido colega de classe tanto de Diego quanto de Christian Graff. O que ele relatou levou a polícia argentina a investigar uma nova hipótese de que o crime provavelmente tenha sido cometido
por vingança. Segundo Adria Farias, Diego praticava bullying na escola contra ele, e ele completou dizendo que Christian Graf também sofria bullying por parte de Diego. Uma investigação foi iniciada na escola técnica que Diego e Christian, o único suspeito do caso, estudaram. Até os boletins de Diego e Christian foram analisados. Nos últimos dias, tornou-se conhecido o depoimento de Ione Meza, um amigo de Diego que provavelmente foi uma das últimas pessoas a vê-lo com vida. Eles se conheciam do bairro que moravam, mas também da escola técnica que os dois estudavam, só que em anos diferentes. Segundo Ione, ele viu Diego no dia do desaparecimento e ele só informou que ia visitar um amigo, mas não falou quem era esse amigo. Outra testemunha alega ter visto Diego em um ponto de ônibus entre as ruas Naum e Monroe, que fica a poucos quarteirões da casa de Christian Graf. Embora o prazo para a prescrição do crime cometido contra Diego já tenha passado, a Justiça Argentina investigará o caso como homicídio para identificar o autor e a motivação. O advogado de Christian Graf, o único suspeito até então, disse que o cliente não pode ser detido, pois não há acusações suficientes. Javier sempre tenta manter as lágrimas quando lembra do irmão Diego. Ele disse em entrevista que, apesar da dor, a descoberta dos ossos mortais trará um pouco de paz à família depois de tantas décadas de incerteza. Inúmeras manifestações de solidariedade chegaram à família de Diego, incluindo a escola técnica que ele estudava e também o time de futebol que Diego jogava na época. Todos eles manifestaram notas de pesar. Lembrando que esse caso ainda está sob investigação, então a qualquer momento pode haver desdobramento sobre a história e havendo qualquer atualização, eu trago aqui para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou de toda essa história, eu quero muito saber a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assim você continua comigo nos próximos vídeos. Um beijão no coração e até a próxima!